Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o professor Paulo Teres aqui no nosso canal Mais História. Um canal que é dedicado a trazer para vocês análises sociais, políticas, econômicas, culturais e, é claro, um canal que visa contribuir para a construção de um repertório que te auxilia a ter uma melhor leitura de mundo. Não só de mundo, como também de aspectos da política nacional. Esse canal também é um canal dedicado para auxiliar alunos que estão se preparando para os vestibulares do nosso país, em específico o vestibular Enem. Então você vai encontrar aqui também, pessoal, questões e análises, relacionadas à prova, resolução de questões, abordagens, dicas de estudos, diversas coisas. É um canal completo, tanto para você que quer compreender melhor o mundo e quer aumentar o seu repertório sociocultural, como também para você, jovem estudante, que está aí se preparando para os vestibulares dos mais diversos cantos do nosso país, certo? E se você quiser e puder nos ajudar, pessoal, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, esse QR Code aqui, e contribuir com qualquer valor que vai ser muito bem-vindo, tá? Vai ser muito útil para que a gente possa remunerar melhor a nossa equipe e aprimorar os nossos conteúdos. Os Estados Unidos, desde a década de 90, e infelizmente o Brasil também passou por esse processo, ele adotou um modelo econômico muito voltado para uma economia financeiro-especulativa. E essa financeirização da economia norte-americana, e eu digo que também lamento porque o Brasil acabou aderindo a esse projeto, fez com que os Estados Unidos gradativamente desmontasse o seu parque produtivo, transportasse o seu parque produtivo para outros países, em específico países como a China, como países do Sudeste Asiático, porque isso reduziria os seus custos e aumentaria os lucros dos acionistas, né? Essa galera que não produz nada, essa galera que vive atuando no cenário econômico como se a economia fosse simplesmente um cassino. E isso gerou problemas que estão sendo sentidos hoje nos Estados Unidos e, infelizmente, também aqui no Brasil. Um parque produtivo que está cada vez mais defasado, um parque produtivo cada vez mais ficando para trás e, é claro, as potências vizinhas, e nesse caso especificamente a China, mas nós também poderíamos apontar países como a Índia, como o Vietnã, como a Indonésia, tá? Países, até mesmo a própria Rússia, que adotou um caminho contrário a partir dos anos 2000, quando Vladimir Putin assumiu o poder e deu um cavalo de pau no modelo econômico russo, voltando esse modelo econômico para aquilo que nós chamamos de setor produtivista, um parque industrial produtivista verticalizando, os aspectos produtivos da economia. Os Estados Unidos, infelizmente, ou felizmente, a depender da sua posição, optaram por essa financeirização. A ideologia que norteia esse modelo é a ideologia neoliberal, que traz uma ideia de flexibilização da produção, flexibilização das relações trabalhistas, uma aposta muito grande, uma espécie de sociedade hiperindividualista. E isso gera problemas, problemas que são sentidos hoje. A gente percebe, por exemplo, que a economia americana ela fica à mercê de investidores especuladores que muitas vezes apostam no cenário econômico e essas apostas muitas vezes criam bolhas financeiras que eventualmente explodem. Foi assim em 2008, e tem sido assim nos últimos anos, tá? Além disso, para assegurar a sua postura, a sua posição geopolítica e geoeconômica, os americanos se veem obrigados a perpetuar uma política de guerras que onera os gastos públicos dos Estados Unidos, acaba criando um cenário muito difícil de ser mantido e cada vez mais a dívida pública americana fica impagável. É bom lembrar que boa parte da dívida pública americana está nas mãos do Estado chinês e do Estado japonês, que compram esses títulos da dívida pública americana, porque a economia americana ainda é uma economia confiável e essa economia repassa
esses títulos para esses países através de juros que são muitas vezes articulados a partir de elementos especulativos. E aí a gente tem um grande problema. Por quê? Porque no momento em que você tem uma transferência do seu capital produtivo para outros países, você acaba diminuindo a capacidade de geração de emprego no setor produtivo no seu próprio país. E isso, evidentemente, acaba gerando um processo de precarização da classe média. A classe média americana nunca teve tão precarizada. Cada vez mais os trabalhadores dos setores médios americanos, né, aquele setor pujante, aquele setor que muitas vezes é o símbolo do desenvolvimento de um país, se vê numa situação precarizada. Cada vez mais são pessoas que têm menos posses e que muitas vezes aquilo que usufrui enquanto consumo faz parte de um sistema de assinaturas, né? E é uma coisa muito impressionante, né? Já tem carro por assinatura nos Estados Unidos, e é claro que os setores que lucram com isso vendem, né, um discurso, uma narrativa que justifique esse modelo como se fosse um modelo mais viável. Então você tem, por exemplo, o surgimento de moradias cada vez mais compartimentadas, cada vez menores, um processo de despossessão de antigas posses que eram comuns na classe média americana. Eu me refiro aqui, por exemplo, a casas, eu me refiro a carros. Cada vez menos pessoas têm condição de adquirir esses produtos. Se você for para o campo psicológico, isso vai gerar uma frustração muito grande, e essa frustração vira ressentimento. E esse ressentimento se manifesta na intolerância. Por quê? Porque essas pessoas vão começar a procurar culpados. E essas pessoas muitas vezes não têm dimensão de um macro problema que, se nós formos honestos intelectualmente, a gente vai ter que apontar lá para o governo Nixon. Lá no pós-guerra do Vietnã, quando começou esse modelo de financiarização da economia americana, especialmente por conta do colapso econômico provocado durante e ao longo da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos tiveram um colapso econômico na guerra do Vietnã, gastaram mais do que deveria, não atingiram seus objetivos políticos, e isso fez com que o Estado americano fosse gradativamente desmontado. Quando eu falo Estado, estou me referindo aos serviços públicos, que são fundamentais para o funcionamento de qualquer sociedade. Para piorar, os investimentos públicos, como eu havia dito, eles vão ser canalizados na indústria armamentista, indústria esta que vai alimentar uma política de guerras que se manifesta aí em várias outras regiões do planeta e que provocam uma grande instabilidade. E aí o que acontece? Diante desse cenário, os Estados Unidos então agora voltam seus olhos para a América Latina. Só que qual é o problema da América Latina? Ele precisa de uma narrativa para atuar. E a narrativa que os americanos vão utilizar para envolver, para ampliar sua área de atuação na América Latina é, primeiro, a questão dos imigrantes, da qual isso tem provocado uma série de atos autoritários dentro dos Estados Unidos, mas principalmente o combate ao narcoterrorismo. Gente, vira e mexe, os Estados Unidos produzem narrativas morais para justificar suas ações políticas. Nos anos 80 foi a guerra às drogas, nos anos 2000 a guerra ao terror, e isso voltou no governo Trump com muita força. Então, se no Oriente Médio a questão da guerra ao terror e levar esses países à democracia, inclusive financiando grupos rebeldes, muitas vezes mais radicais e mais violentos daqueles que eles combatem, na América Latina é exatamente a questão da guerra às drogas. E ele ter colocado o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, como chefe de cartel é apenas para justificar uma eventual intervenção militar na Venezuela. E vocês sabem muito bem que, apesar da gente ter todas as críticas ao governo do Maduro, apesar de nós sabermos que o governo do Maduro tem problemas gigantescos em relação à questão de valores democráticos, não é um governo democrático. Hoje a Venezuela é uma ditadura de uma esquerda, muitas vezes populista, no caso do Nicolás Maduro. Apesar disso tudo, isso não dá aos Estados Unidos o direito de promover uma intervenção militar. E ainda isso é muito perigoso para o Brasil. E por que para o Brasil? Porque, como eu havia dito, o Brasil está no olho do furacão. O presidente Donald Trump, quando determinou que ia estabelecer sanções econômicas sobre o Brasil, tarifaço, lei Magnitsky,
para que o Brasil, né, tirasse as acusações contra Bolsonaro e interrompesse o julgamento, o objetivo é claro, é colocar uma figura ou como Bolsonaro ou como alinhado às ideias do Bolsonaro no poder, para que esses indivíduos coloquem o Brasil à disposição e de joelhos aos interesses americanos. E qual é o interesse dos americanos em relação ao Brasil? Terras raras, petróleo e urânio, sem falar em todos os outros aspectos que envolvem elementos estratégicos da nossa soberania. A base de Alcântara, por exemplo, a Amazônia é um outro exemplo. E não é de se estranhar que os Estados Unidos tenham usado essa narrativa para se aproximar da Venezuela. Eu não acho que haverá uma incursão militar, é muito mais uma questão de intimidação, de dizer, olha, eu estou aqui, na hora que eu quiser eu invado, tá? Mas ao mesmo tempo os Estados Unidos conseguem um acordo com o Paraguai para estabelecer uma base militar na Tríplice Fronteira, argumentando que essa base militar será um centro de operações contra o Hezbollah. Gente, não tem célula terrorista na Tríplice Fronteira, sabemos pelo menos até agora. Tá? Isso faz parte de uma narrativa que é alimentada desde 2001, quando ocorreu o atentado do 11 de setembro. Para quê? Para que os americanos consigam se instalar militarmente na nossa região. E é bom lembrar que essas incursões, elas entram também no mesmo escopo, no mesmo cenário de forçar ou de pressionar as autoridades brasileiras e o governo brasileiro a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E uma vez que isso for feito, os Estados Unidos podem muito bem promover incursões militares e colocar uma base de operações na Amazônia. E o que é que ele quer lá na Amazônia? Além de todas as riquezas e potencialidades, o que é que ele quer? Água, que é o mesmo que ele quer na Tríplice Fronteira. Água e energia, que são fontes fundamentais para a instalação dos seus data centers. A gente percebe que o mundo está ficando cada vez mais assustador. Bom, mas essa é apenas a minha análise, o meu olhar. Qualquer previsão nesse exato momento não será totalmente certeira, mas já aponta alguns caminhos e algumas preocupações. O que fazer diante disso? Continuar estudando e continuar analisando com calma e desejando sempre o melhor para a nossa sociedade, que é a sociedade brasileira. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.